Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 e 22. Aleluia. Uma igreja encontrou? Amém. Amém. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 e 22. Que diz assim a Sagrada Escritura? Versículo 21, 22 e 23. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, o qual vendo prostrou aos seus pés, rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que sare e viva. Vamos orar. Pai, diante da tua palavra, Pai, nos encontramos. Talvez muitos, ó Pai, entraram, ó Pai, nessa noite enfermos, meu Pai, desgastados, meu Pai, cansados. Meu Pai, mas entendemos que aqui, ó Pai, que se encontra renovo, como foi louvado, ó Pai, aqui, ó Pai, que nós somos sarados, que aqui, ó Pai, nós somos revigorados, que aqui, ó Pai, que nós também somos direcionados, que aqui, ó Pai, que nós somos exortados, que aqui, ó Pai, que nós recebemos vida, que aqui, ó Pai, que nós recebemos o pão, meu Pai, que nos alimenta. Meu Pai, estamos diante da Tua palavra. Continua, Pai, falando com a Tua igreja de uma forma poderosa. Porque sei, ó Pai, que o Senhor não nos trouxe aqui, ó Pai, em vão, para perder tempo, ó Deus, ou lata eterna. O Senhor, ó Pai, nos reuniu aqui nessa noite para juntos adorarmos, mas também para juntos, ó Pai, aprendermos o Senhor, ó Pai, e sermos fortalecidos, ó Pai, pela força do Teu poder. Fica com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem se assentar. Aleluias. Irmãos, tive a oportunidade de uma missão do dia aqui na sede, batalhando pela família, e quero trazer, aproveitando essa oportunidade, para trazer à igreja aquilo que Deus colocou no meu coração quando a gente fala em termos de família. Peço bastante atenção da igreja, aquilo que eu irei dizer aqui nessa noite. Sou o canal que Deus irá usar para falar com a igreja, como Ele tem usado vários dos vasos aqui nessa noite para transmitir a Tua palavra, mas aquilo que vai ser dito, irmão, se você colocar em prática, assim como todas as outras mensagens, seja ela louvada, orada ou mensagens passadas, se você praticar aquilo que ouve, aquilo que você vai ouvir aqui, irmão, pode ter certeza, a tua família vai ter isso, a tua família vai ser bem sucedida. Porque se a gente observar o que está acontecendo no mundo, estamos sendo alvo de vários ataques. Satanás, ele tem atacado diariamente, constantemente, a igreja do Senhor, quando ele ataca a família. A gente entende que a família é a base de uma sociedade. O que eu disser aqui, irmão, pratique. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua família, eu não sei qual é a condição do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, que seja enfermo ou fora da casa de Deus. Eu não sei como está a tua casa, mas uma coisa eu tenho certeza disso, eu sei, que o Deus que a qual nós iremos falar aqui nessa noite, continuar falando aqui nessa noite, Ele tem o poder de resolver todas as situações. Então eu já disse isso e vou repetir aqui na igreja, em breves palavras. Em 2017, em setembro, nós passamos por um processo um tanto difícil, não foi assim, uma proporção tão grande, mas deu para a gente sentir algo muito dolorido, porque o que nós iremos falar aqui é de Jairo, de um homem que estava com uma dor muito grande, um homem que estava passando por um drama familiar, onde ele via a sua filha de 12 anos enferma, e logo após que ele sai da tua casa ao encontro de Jesus, essa criança, ela morre. Então, para a gente poder compreender, irmão, o que esse homem está sentindo, eu vou dizer dois fatos, para que você não possa entender, porque uma coisa é eu ler, a outra coisa é eu entender o que esse homem está passando, porque eu preciso me colocar na condição dele para ver como é que ele chegou diante de Jesus, porque muitas vezes a gente não compreende o porquê meu irmão vem na igreja e chora, o porquê meu irmão vem na igreja e por muitas vezes grita, por muitas vezes ele chora compulsivamente, e não para de chorar, às vezes não entende, a gente critica, a gente fala, mas não consegue compreender porque não estamos na pele do nosso irmão, não sabemos o que ele ou ela
está passando dentro da sua casa. Então eu vou dizer dois fatos para que você possa entender e compreender o que esse homem estava passando, a condição que ele chegou diante de Jesus, sendo quem ele era. Porque se você for olhar na Bíblia Sagrada, a Bíblia nos diz que esse homem era o principal da sinagoga. Os evangelhos, no tanto de Lucas quanto de Mateus, não vai dizer que ele era o principal da sinagoga. Apenas Marcos vai relatar que ele é o principal da sinagoga. Quer dizer, ele é o chefe da sinagoga. Ele é o doutor da lei. Ele era um fariseu. Ele era um homem que falava das escrituras, que expunha as escrituras. E naquele tempo e naquela época, esse homem, irmão, os seus adeptos, os seus seguidores, aqueles que andam junto com os fariseus, os chamados doutores da lei, eram aqueles que perseguiam Jesus, que outrora queria matar Jesus. Mas olha para você ver a condição que esse homem chega diante de Jesus. Em setembro de 2017, nós passamos por um momento um pouco delicado, quando a minha filha falaram que ela estava com urticária. Irmão, foi dolorido. Já disse que vou relatar aos irmãos, estava em meu serviço. Na minha casa estava faltando as coisas. Aquele carro que hoje, para a honra e glória do Senhor, é nosso, ele era do meu sogro, andava na mão de todo mundo, quebrado. Mas quando ele chegou até a minha mão, por poucas vezes a gente andou nele, porque minha filha estava passando mal. Meu sogro, meu filho, fica com o carro até que a sua filha melhore. Poucas vezes andando no carro, saindo da igreja, cheguei na minha casa, o carro quebra entrando na garagem de casa. Em casa já não havia mais nada de alimento. E minha filha, enferma, começou a aparecer umas pintinhas no seu rosto. Logo o seu rosto todo empolou, logo o seu rosto ficou todo inchado, todo o seu corpo. Eu no meu trabalho, dentro de um forno quente, a gente está aí sendo exposto ao calor de 31 graus, 32, sensação térmica de 40, estava dentro de um forno de mais ou menos 120 graus, ventilador ligado, orando ao Deus, falando do Senhor, chorando. Senhor, eu não aguento essa situação, sou tão fiel ao Senhor. Misericórdia, olhe pela minha vida, cuida da minha filha. A gente está numa situação um tanto difícil. E nós tínhamos levado no dia anterior os exames para a prefeitura para que a gente pudesse obter, fazer esses exames através do SUS. A gente sabe que a gente não tem condição, não temos dinheiro. E para que todo mundo saiba, todo mundo já entende que o SUS é um tanto complicado. Outro dia eu levei os meus exames de vista em 2016, eles me ligaram em 2021. Olha para você ver a distância que está 2016 para 2021. Para a glória do Senhor, no dia seguinte já saíram todos os exames, só apenas um que não. Mas, orando a Deus, o meu sogro chega no serviço e fala: sua filha não está boa, corre para sua casa e vai cuidar dela. Eu chego lá em casa, minha filha, um sol quente, e ela debaixo das cobertas, uma manchada. E eu olhando aquilo, cheguei na minha esposa e falei para ela: você precisa levar ela para o hospital. E ela ouviu e saiu correndo, irmão. Desceu aquela morada na saída, desceu abaixo correndo e chorando, não queria ir para o hospital. Eu segurei ela para mim não chorar, segurei firme para que não pudesse expor a ela o que eu estava sentindo, a dor que eu estava sentindo com aquela situação. Mas para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo, ela foi curada, em nome do Senhor Jesus. Descobrimos qual era o porquê que ela estava daquela forma, e daí por então não acontece mais, glória a Deus. O Senhor proveu na minha casa, me deu o dinheiro necessário para que eu pudesse arrumar o carro, tudo no mesmo dia, glória a Deus. O segundo ponto que eu quero destacar à igreja, tivemos, infelizmente, participamos de um velório, poucos dias atrás, de um jovem, e aquilo mexeu muito com a minha cabeça, de ver a mãe no desespero danado, aos gritos, e a voz de um pai, que diante do caixão gritava o nome do jovem e dizia que amava. Aquela noite, irmão, me perturbou de uma tal forma que não me permitia dormir. Tentando entender a dor que aquela família estava sentindo por perder alguém tão amado, alguém tão especial, alguém tão querido. Com isso eu quero que você entenda o que este pai... Agora não estamos falando do principal da sinagoga, não estamos falando do chefe da sinagoga, não estamos falando daquele que tinha uma posição na sinagoga. Estamos falando de um pai diante de uma situação que não teve jeito, teve que se dobrar. Porque você acha
quem ele era. Por que então ele foi ao encontro de Jesus? Porque ele conhecia, sabia dos seus feitos. Contrariando, irmão, tudo aquilo que ele falava. Porque se eu olhar a Bíblia, se eu for entender, pode até ser que Jairo não foi aquela pessoa que incentivou a matar Jesus depois que ele pregou na sinagoga, mas ele concordou em fazer. Talvez Jairo não foi aquele que foi o primeiro a dizer vamos perseguir Jesus, não, mas ele concordou em perseguir Jesus. Mas agora, como pai, ele está olhando dentro da sua casa, vendo a esperança ir embora, vendo a alegria da sua casa se esvaindo, e junto com ela, irmão, a alegria, a sua própria alegria, a sua própria esperança, vendo tudo aquilo, irmão, que ele um dia projetou, sendo sepultado com a sua filha. Você pode compreender, irmão? Ele não consegue mensurar o tamanho dessa dor, de ver esse pai se dobrando diante de Jesus, alguém que ele perseguia, alguém que ele queria matar, agora ele está diante de Jesus. Mas só que Jairo, eles dão 3 importantes lições dentro dessa história. Ele dá 3 importantes lições para que eu possa, irmão, ter êxito dentro da minha casa. Esse homem batalhou pela tua casa, e eu te pergunto, o que você tem feito pela tua família? O que você tem feito pela tua casa? Há uma batalha, uma guerra muito grande, irmão, entre o bem e o mal, e a gente não consegue mensurar o tamanho dessa briga. Irmão, não é briga física, irmão, a briga é espiritual. É o inferno lutando contra o céu. É o diabo, irmão, lutando contra a sua vida, tentando de alguma forma tragar a tua vida, porque a Bíblia nos fala que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha, irmão. Por que fala ao derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos. Mas o inimigo só ataca quando os anjos, irmão, ele se afasta de nós. Em qual momento ele se afasta de nós? Quando eu deixo de orar, quando eu deixo de buscar, quando eu deixo, irmão, de servir. Mas Jairo nos dá 3 importantes lições dentro dessa história, irmão. Se você quer ter êxito na tua casa, se você quer ver a vitória dentro da tua casa acontecer, quer ver a tua família, irmão, de pé diante do Senhor, adorando e glorificando, você vai aprender com Jairo nessa noite. Primeira coisa que Jairo, ele nos ensina. A Bíblia diz no verso 22, a última parte, diz: ele prostrou-se, ele adorou, ele bendizeu, ele glorificou, ele reconheceu. Você consegue compreender isso, irmão? Adoração. A gente não consegue, irmão, entender esse conceito de adoração quando eu não me envolvo com Deus. A Bíblia nos diz que os olhos do Pai estão sobre essa terra procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eles procuram os tais para que o adorem. Irmão, a adoração é a primeira arma. É a primeira arma que Jairo usa para poder conseguir êxito dentro da tua casa. Irmão, a gente não vive em tempos de batalha de espada, de escudo. Mas se a gente for observar dentro da história de Israel desde o início, quando Israel começou, foi adentrar a terra do Egito, a terra de Canaã, eles teve que lutar, precisava de ferramentas, precisava de armas, e desses preparados, aqueles homens não conseguiam ter êxito na sua luta, porque a primeira investida do exército rival, do exército inimigo, eles tomariam, porque não tinha nenhum tipo de ferramenta, não tinha nenhum tipo de arma. Então não tem como eu entrar, irmão, em uma batalha, estar em uma batalha, se eu não tiver nenhum tipo de armamento comigo. Se eu não tiver espada, se eu não tiver lança, se eu não tiver escudo. Não tem como, irmão. Eu tenho espada para poder atacar, eu tenho escudo para me defender. Então Jairo, ele vai nos dar essa orientação dentro dessa mensagem. A Bíblia nos diz, e Jairo, ele vai nos ensinar, porque aqui há 3 armas que você precisa obter para poder ver a tua família caminhando bem, para ver a tua casa caminhando bem, para ver os teus filhos caminhando bem, para ver a tua família, meu irmão, de pé para honrar a glória do nome do Senhor. A primeira delas é a adoração, porque quando você adora, Deus move, quando você adora, Deus vai, quando você adora, Deus resolve. Eu preciso adorar, irmão. A minha situação, a minha circunstância não pode me impedir de adorar o meu Deus. Não pode jamais.
fora da igreja. Eu preciso saber diferenciar a minha vida pessoal da minha vida espiritual. Eu não posso me envolver demais, eu não posso deixar com que um influencie a minha vida material, sentimental, o meu físico influenciar na minha vida espiritual. Porque já há 3 dias que eu venho enfermo, que eu venho dando febre, inclusive estou com febre neste momento, mas não é Covid, não é dengue. Fiz os exames ontem, mas me encontro enfermo. Mas eu não posso utilizar dessa minha vida do jeito que está agora, para que eu venha deixar de buscar Deus, deixar de me colocar diante de Deus. Eu não posso, irmãos. Eu não posso, porque isso me dá um atestado para que eu não venha servir a igreja, eu não venha fazer a Deus, eu não venha adorar o Senhor. Ontem eu deixei de orar na parte da tarde, coisa que eu não faço há um bom tempo. Glória a Deus. Ontem eu deixei de orar, eu estava tão ruim, irmão, mas tão ruim que eu deixei de orar. Hoje eu me dobrei e pedi ao Senhor perdão, porque ontem eu não me dobrei diante do Senhor. Eu não posso, irmão, deixar que o meu momento, que a minha dor, que a minha situação influencie a minha adoração com meu Deus. Ele fazendo, eu vou adorar. Ele não fazendo, eu vou adorar da mesma forma. Eu preciso entender isso. Adorando, eu adoro. Fazendo, Deus fazendo, eu adoro. Deus não fazendo, eu adoro da mesma forma. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. E se Deus não fizer e eu morrer? Glória a Deus por isso, irmão. Vou adorar o Senhor lá na glória. Você consegue compreender, irmão? E se Deus não fizer entre o céu e a morte chegar, bater a porta, adorarei com meu Deus lá no céu, face a face. Eu preciso entender, irmão. Eu preciso adorar mediante a minha situação. Aquele homem, sim, ele foi adorar o Senhor porque ele viu a tua casa em ruínas. Mas diante da sua adoração, Jesus Cristo foi na casa dele e operou. Adora a Deus aqui hoje, irmão. Que Jesus está indo lá na tua casa, está impondo a mão daquilo que estava morto e ressuscitando. Adora o Senhor hoje. Jesus está indo lá na tua casa e está dando vida àquilo que já não tem mais. Adora o Senhor hoje. Jesus está indo na tua casa, meu irmão, e mudando a história. A segunda que nós aprendemos com Jairo, verso 23. E ele rogava ali muito. Por 2 vezes, irmão, a Bíblia nos diz que ele roga a Deus. O que eu aprendo com isso? Ele ora, ele suplica, irmão, e ele intercede, irmão, e ele busca. Irmão, não é apenas algo ali, apenas, Senhor, me dá. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Não foi apenas isso. Ele dobrou o seu joelho e falou: Senhor, cura minha filha. Levantou e foi embora. Não. Ele rogou, ele orou, ele suplicou, irmão, e ele chorou. Quando você compreender, você precisa entender como é que se encontrava esse homem, irmão. Você quer receber algo da parte de Deus? A gente não fala apenas de vitória, a gente fala de um Jesus lá dentro da casa que não apenas ressuscita, mas de um Jesus que quer ser íntimo de você, um Jesus que quer que você, irmão, seja íntimo dele. Esse homem ora, esse homem busca, esse homem ora. Quanto tempo você tem gastado em oração, suplicando por algo dentro da tua casa? Quanto tempo, irmão, tu tem gastado em oração, conversando com Deus? De que forma você tem pedido ao Senhor? Como o Senhor fosse apenas o seu servo ou o seu empregado? Vai lá, faz isso. Vai lá, faz aquilo outro. Não, irmão, ele tem que entender que eu sou servo e ele é Senhor. É Ele que é, não sou eu. Não adianta eu colocar Deus contra a parede. Ele tem poder para fazer. Não é porque Ele tem poder para fazer que Ele vai fazer na hora que eu quero, do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. Ele tem poder, Ele vai fazer nas condições dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. Mas isso não me impede de suplicar e rogar e adorar. Irmão, porque a súplica, ela vem depois da adoração. Porque quando ele suplica, ele não está impondo algo ao Senhor, porque ele já reconheceu quem ele era quando ele adorou. Agora ele está rogando ao Senhor: eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem condição de fazer. Eu sei que o Senhor pode agir nessa situação. Eu sei que tu pode, Senhor, dar vida àquilo que está morto. Eu
louvava e adorava ao Senhor em oração e falava: Senhor, eu sei que tu podes, vai lá, Pai. Pela tua misericórdia, permita com que a tua graça alcance o meu lar. E devolva alegria dentro da minha casa. E devolva alegria para a minha família. Estão rindo lá, Senhor, que não vai dar em nada. Estão rindo lá dizendo que já morreu. Estão rindo lá dizendo que tudo acabou. Mas Jesus tem uma palavra sobre a tua vida, irmão. Não acabou. Não morreu. Porque eis que Jesus entrou na tua casa, entrou na tua vida. Você crê nessa palavra? Glória a Deus, irmão. Jesus entrou na tua casa. Enquanto muito riem, irmão. Olha lá, está indo para a igreja, não sei para quê. Olha lá, está indo lá, não sei fazer o quê. Irmão, enquanto muito ri, continua adorando. Enquanto o mundo está dizendo, continua vindo. Enquanto o mundo está dizendo, irmão, continua glorificando, continua exaltando, continua adorando, porque só você e Deus sabe o que tu tens passado, e você conhece, sabe do que Deus já fez no passado na tua vida. Olha para onde você estava, onde você está agora, o que eras e o que é hoje. Esse Deus não tem poder para fazer. Deixa que fale, deixa que ri, mas adore, glorifique o nome do nosso Deus. Deixa que ri, irmão. Porque eles não têm conhecimento de quem é Deus na tua vida, da intimidade que tu tens com Deus. A terceira arma. Primeiro, o que primeiro Jairo faz, irmão? Vocês estão comigo aqui? Qual foi a primeira arma que Jairo nos apresentou? Qual foi a primeira arma? O que ele fez? Qual foi a segunda? É o que, irmãos? Exatamente. Vocês estão comigo, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Estão vivos. A terceira arma. Ele convida Jesus para dentro da casa dele. Glória a Deus. Amém. Ele convidou Jesus. Ele chamou Jesus. Jesus, vem na minha casa. Vai lá na minha casa, Pai. O negócio lá para frente. Vai lá na minha casa, Pai. Estão rindo de mim lá dentro. Ficou sabendo que eu vim adorar o Senhor e começaram a rir. Falou que já morreu. Aí Jesus, acabou de chegar a mensagem, morreu. Vai lá na minha casa, Senhor. Não convide Jesus. Chame Jesus para dentro da tua casa. Muitas vezes a família, irmão, está sendo arrebentada, estão sendo destruídas, estão sendo desfeitas. Por quê? Porque está faltando Jesus lá dentro da casa. Está faltando Deus lá dentro da casa. A irmã Ana Paula Santos deu sua mensagem aqui do círculo de oração, falando sobre a presença de Jesus dentro da nossa casa. Jesus, ele tem sido o primeiro dentro da tua casa. Não adianta nada levar Jesus lá para dentro e deixar Jesus de lado. Jesus, ele não vai agir dessa forma. Quando a gente vai aprender na história de Obed-Edom, em 2 Samuel, capítulo número 6, quando Davi ele vai buscar a arca da aliança na casa de Obed-Edom, a Bíblia vai falar que em 3 meses Deus operou maravilhas dentro daquela casa. Porque Obed-Edom trouxe a arca da aliança para dentro da tua casa e deu prioridade para ela lá dentro, valorizou ela lá dentro. Enquanto na casa de Abinadab ela ficou por 20 anos e nada aconteceu. Enquanto Jesus ser o segundo dentro da tua casa, o terceiro, o quarto, irmão, nada vai acontecer. Vai passar anos e anos você dentro da igreja, ouvindo, e a tua casa, a tua família, do mesmo jeito, indo de mal a pior. Mas a partir do momento que você não apenas convidar Jesus dentro da tua casa e dar para ele lugar de destaque, lugar de prioridade, irmão, aí a história começa a mudar, aí a transformação, aí a cura, aí é o milagre. A Bíblia nos diz, irmão, aí no verso de número 36, quando os mensageiros chegaram diante de Jairo e falaram para ele que a sua filha morreu, Jesus, ouvindo aquela mensagem, ouvindo aquela palavra, olhou para Jairo e falou assim: Jairo, crê somente. E algo, irmão, me chama muita atenção aqui, porque ele estava diante de uma mensagem, de uma palavra, irmão, que acabava de destruir ele. Tua filha morreu. Por que incomoda o mestre? Por quê? Por que incomoda ela? A Bíblia nos diz que Jesus ouve aquela mensagem, olha para
Jairo fala: não temas, crê somente. Irmão, aquele homem poderia desistir: não, Senhor, então nem precisa de ir na minha casa. Mas Jesus interviu primeiro, antes que aquele homem tomasse qualquer tipo de decisão. Irmão, olha para você ver. No verso 36 ele diz: ó Pai, não temas, crer somente. Antes que ele não tomar qualquer tipo de decisão, desfalecer, Jesus olha para ele e fala: não temas, crê somente. Deus tem uma palavra ao teu coração e à tua vida: não desfaleça, crê somente. Não morreu, não acabou, crê somente. Não tem nada destruído, crê somente. Jesus interviu na tua história hoje. A mensagem que chegou até a tua vida, irmão, é de destruição, é de morte, é para trazer desespero, é fazer com que a tua casa vá abaixo. Mas Jesus interviu na tua história nessa noite e lançou uma palavra sobre o teu coração: não temas, crê somente. O que Jairo fez, irmão? O que Jairo fez? Ele falou assim: vamos, Senhor, você não é em casa, não. Continua a caminhar até a casa de Jairo. Quando ele chega lá, a Bíblia nos diz que encontra o povo rindo. Jesus está dizendo: olha, o menino não morreu, ela apenas dorme, o povo ri. Jesus não deixa que ninguém entre no quarto, apenas Pedro, apenas Tiago e João e os pais da criança. Eles sentam ao lado da cama e diz apenas para o menino: levanta, 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 levanta. Deus soprou a vida naquela criança. Deus está soprando a vida hoje na tua vida. Talvez você hoje chegou aqui morrendo, sem esperança, desacreditado que alguma coisa poderia dar certo na tua história. Mas eu estou dizendo nessa noite: levanta. Deus está soprando vida em você hoje. Deus está soprando vida na tua vida. Deus está soprando vida. Deus está te dando a condição de novo, onde você voltar a sonhar, voltar a acreditar, voltar a ter alegria de novo dentro da tua casa, voltar a ter paz de novo dentro da tua casa. Deus está te dando a condição de novo hoje. Então não rejeita a oportunidade que Deus está te dando hoje de você receber Ele na tua casa e receber a provisão dEle dentro do teu lar. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. O resultado, irmão, dessa história é a consequência da ação deste homem. Este homem agiu. Apesar de tudo, irmão, contrariando tudo, os apontamentos porque ele era um fariseu, a acusação porque ele era um fariseu, mas ele sabia o que a tua casa estava precisando. Você sabe, irmão, o que o teu lar está precisando. Você sabe, irmão, provisão do céu. Talvez seja na tua vida física, talvez você está enfermo, talvez você encontra com enfermidade, talvez aos seus olhos não tem mais jeito. Talvez você encontra na tua vida emocional da mesma forma. Talvez a tua vida espiritual também não esteja lá mais essas coisas. Mas Deus quer soprar vida na tua vida hoje. Talvez hoje você não se encontra no seu melhor momento, desgastado, triste. Saiu do caminho já tem um tempo, mas está à beira do caminho. Mas Jesus, Ele está passando no caminho hoje. Talvez hoje você se encontra com um Bartimeu cego, parado à beira do caminho, mas eis que Jesus está vindo. E você tem a oportunidade hoje de clamar a Deus e falar com Deus, de apresentar a Ele a tua dor, o teu sentimento, como está a tua vida. Como eu ouvi, irmão, eu digo e eu repito aos irmãos: com Deus você tem liberdade de falar tudo. Ele é teu Pai, Ele é o que pode te ajudar. Vou te dar a oportunidade, irmão, por 2 minutos, para que você possa falar com Deus e expressar a Ele a tua dor, o que está te angustiando. Talvez você pode falar para Ele, falar: Senhor, eu estou frio na tua casa, estou morto na tua presença, Senhor, aviva de novo em mim, ó Pai, o teu Espírito. Você tem oportunidade hoje, irmão. Adore ao Senhor, suplica, ora, roga a Ele, convide Ele para dentro da tua casa, dê liberdade para que Ele possa agir, para que Ele possa mover lá dentro. Que casa é essa, irmão? Não apenas o meu lar, 4 paredes e um teto, não, meu coração também. Quantas pessoas, irmão, estão até com um lar bom, as coisas estão acontecendo lá dentro, mas a tua vida, você consigo mesmo não está bem, emocionalmente não está bem, depressivo, cabisbaixo, triste, desesperançoso. Mas Jesus te convida hoje, irmão, a você tomar uma posição diferente
Senhor, você vai começar essa oração, irmão. Não é dizer, Pai, me dá, me faz. Não, você vai começar essa oração adorando aí, reconhecendo. Pai, Tu és grande. Senhor, Tu és poderoso. Tu és digno, ó Pai, de ser exaltado. Tu és santo. Tu és santo, meu Deus. Não há outro, Pai, além de Ti. O qual, meu Deus, Isaías, ó Pai, Isaías 6 falou, ó Pai, que ele teve uma visão, que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ó Pai, Salmos 24 vai dizer que o Senhor é o Rei da glória. Tu és, Pai, o Rei da glória. João vai dizer, Pai, João 3:30, se eu não estiver engano, Pai, ele vai dizer que importa é que ele cresça e eu diminua. Reconhece, Pai, a Tua grandeza. Aqui, Pai, nós encontramos diante de Ti, Pai, reconhecendo, ó Pai, que só Tu és. Meu Pai, que não há outro além de Ti, o primeiro e o último, o princípio, ó Pai, o fim, o alfa e o ômega, és Tu, Senhor. Assim como Jairo, meu Pai, se dobrou, ó Pai, se prostrou diante do Senhor, ó Pai, e o Senhor, ó Pai, meu Deus querido, mesmo sendo aquele que Te perseguiu, mesmo sendo aquele, ó Pai, meu Deus, que outrora, meu Pai, quis a Tua morte, o Senhor, ó Pai, não olhou para aquilo, meu Pai, naquele momento, ó Pai, o Senhor não olhou, ó Deus, por um fariseu, por um doutor da lei, por um acusador do Senhor, não, o Senhor olhou por um pai, o Senhor olhou, ó Deus querido, por um servo, meu Pai, por um filho que clamava diante do Senhor, ó Pai, que adorava diante de Ti, ó Pai, e reconhecia quem era o Senhor, o Messias prometido, aquele que haveria de vir e veio, e morreu e ressuscitou, e hoje está descendo o Pai, esperando apenas um momento para arrebatar, Pai, a Tua igreja. Senhor, reconhecemos a Tua santidade, Pai, a Tua misericórdia, Pai, a Tua grandeza. Meu Pai, nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo quem Tu és, ó Pai, e apresentando, Pai, as nossas causas, Pai, as nossas petições, meu Deus, as nossas dificuldades, Pai, as nossas demandas, Pai, que são tantas, meu Deus, elas são tantas, ó Pai, que por muitas vezes nos impede, Pai, até de vir à Tua casa, tentando, ó Pai, resolver do nosso jeito, Pai, da nossa forma, Pai, com a força do nosso braço, até mesmo, Pai, com a nossa inteligência, meu Deus, nós entendemos, ó Pai, que há situações, se não for do céu, ó Pai, não conseguiremos, ó Pai, porque assim fala a Tua palavra, o homem não recebe nada bom, se do céu não for dado. Tu conhece, ó Pai, a aflição do meu irmão que hoje aqui veio. Tu conhece a demanda, Pai, de cada um, Pai. Meu Deus, derrama do Teu bálsamo, ó Pai, aqui nessa noite em cada coração. Meu Pai, restaurando, ó Pai, a saúde física, ó Pai, quanto emocional. Meu Pai, a saúde física, ó Pai, emocional, quanto também a espiritual. Meu Pai, derrama da Tua graça, ó Pai, aviva de novo, ó Pai, a Tua igreja, o Teu filho, desperte nele, Pai, o desejo de Te servir, reconhecer quem Tu és. Tu conhece, ó Pai, a necessidade da Tua igreja e dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, visita eles, ó Pai, e Te convidamos, Senhor, vem para a nossa casa. Meu Pai, habita, Pai, em nosso ser. Meu Pai, muda a casa, Pai, muda lá dentro, Pai, devolva a alegria, a esperança e a paz, a qual o mundo, ó Pai, tem tentado. Eu falo tentado, ó Pai, porque o inimigo não vai conseguir, porque hoje Tu, Senhor, entra na minha casa, Tu, Senhor, entra na casa do meu irmão, Tu, Senhor, entra, ó Pai, no coração da Tua igreja. O meu Pai, Tu vem e resolve tudo. Meu Pai, aqueles que riem, ó Pai, meu Deus, que não vão ter, meu Deus, meu Deus, testemunhar do que o Senhor fez. Aqueles que riram, ó Pai, terão que testemunhar, ó Pai, do milagre, ó Pai, do acontecido dentro da minha casa. Eu creio, ó Pai, que hoje teve vitória, Pai, dentro da minha casa, dentro da casa do meu irmão. Leve ele de volta para a Tua casa, Pai, com essa certeza no seu coração. A vitória